Fala pessoal, estamos aqui na clínica da nossa colega, a doutora Larissa, para explanar um monte de dúvidas que eu tenho certeza que você tem e como resolver também. A saúde é importante e dentre elas a parte da boca, né? Questão de saúde bucal, é interessante que você saiba. Eu sou Alexandro Gomes e vou ajudar você nesse processo de aprovação. Você que quer ser aprovado, tem que seguir a gente, tem que acompanhar a gente, tem que estar inscrito aqui conosco, porque a nossa missão é apoiar você. E nossa amiga, nossa parceira vai falar um pouco sobre a clínica, sobre o trabalho dela. Prazer pessoal, eu sou a doutora Larissa, a gente tem uma clínica aqui no Embu, a clínica chama Sorrise e a gente está muito feliz de fazer essa parceria com o Tenente, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as considerações que são levadas em conta, né, durante o processo seletivo, porque muitas vezes vocês acabam passando por fases mais difíceis e a hora que chega nessa parte acaba perdendo por pouca coisa, né? Então eu tô aqui para esclarecer as dúvidas. Depois, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Vai ser um prazer enorme poder explicar tudo para vocês. Bom, legal. Pessoal, assim, lembrando que a fase do concurso, temos algumas fases, né? Primeiro a prova, você tem que estudar para passar na prova, depois tem o TAF, depois o psicológico, depois vem a parte do exame médico. E uma das etapas do exame médico vai ser analisado, né, a sua saúde bucal. Não adianta você fugir. Muitos candidatos deixam para a última hora, não se preparam e sabe o que acontece? Vai ser reprovado, vai ser reprovada. Então a missão aqui é falar para vocês da importância de um cuidado, você tem que se cuidar. E principalmente antes do exame. Se você, independente dos problemas que nós formos falar aqui, a doutora vai falar como resolver, com antecedência. Não é bola de cristal ou mágica, né? Não passo de mágica, a gente vai lá e resolve na hora. Não, tem que ser com antecedência. Por isso, a gravação desse vídeo, por isso, a necessidade de um estudo, de uma preparação para que você passe. Fechado? E vamos lá para o edital, doutora? O edital é a regra do jogo. Então você tem que pegar o edital e você tem que ir lá na parte que fala do exame médico. Na parte do exame médico vai falar do exame odontológico e ele vai falar o que pega e o que não pega. Eu estou com ele aberto aqui no celular para que a gente acompanhe detalhe por detalhe para que não fique dúvidas para você. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que fala lá no edital: possuir 20 dentes naturais ou artificiais. No mínimo. Doutora, os alunos, os candidatos, tenho certeza que estão na frente do espelho contando quantos dentes ele tem, se tirar o siso é considerado, se não é. E aí, doutora, o que a senhora me diz? Então vamos lá. A nossa boca, ela tem 28 dentes, tá? Mais 4 sisos, então ao total de 32. O siso não necessariamente vai ter em todos os casos, e hoje a gente já tem até, a maioria da nossa população já tá vindo com ausência de sisos. Mas até aí tudo bem, porque a gente precisa de 20 dentes, tá? O mais importante é considerar todos os 28. Então a gente tem que considerar que são 20 dentes que precisa ter no mínimo, né? Então a gente vai continuar lendo. A gente vai continuar vendo a parte do edital, onde fala das outras considerações. Mas o que a gente precisa apresentar a gente tem 14 dentes em cima e 14 dentes embaixo. Tudo que tem em cima tem embaixo, tudo que tem de um lado tem do outro. Então, totalizando 28. Show! Nesses 20 dentes, é obrigatória a existência de 4 caninos e dos incisivos superiores e 8 inferiores restantes. Então, vamos lá. Primeiramente, o canino é o dente à presa. Tá? Então, geralmente é o dente que fica do ladinho, tá? Que é o dente mais forte que a gente tem em boca. Então, se vocês perceberem aqui no modelo, vocês vão ver que a raiz desse dente é a maior raiz que a gente tem, tá? Então, por isso ele é considerado o dente mais importante. É nele que a gente desconta toda a força, principalmente mastigatória. Já em relação aos dentes incisivos, os dentes incisivos são os dentes anteriores. Então, são esses 4 aqui de cima e os 4 de baixo. Fechou. E pré-molares ou molares, doutora? Os premolares são os que vêm logo em seguida dos caninos, tá?
Eles são um pouco menores, tá? Mas eles já têm aqui preparado para realizar a mastigação. E logo em seguida vem os molares, que são os grandões que a gente tem na boca. Eles são usados mais na mastigação, são com eles que a gente faz toda a força mastigatória. Legal, bacana. Molares ou molares que devem ter seus correspondentes antagônicos. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que antagônico é o oposto. Então, se você tem o de cima, obrigatoriamente você tem que ter o de baixo. No edital fala que ele pode ser natural ou artificial. Vamos supor que você perdeu algum deles, algum antagônico. Então, você precisa reabilitar, colocar o dente que está faltando para que você consiga passar por essa fase. Ah, legal. Poderá ser tolerada a ausência de um ou mais dentes, quando se tratar de anodontia. Anodontia. A anodontia é quando o paciente ele apresenta uma falta de dente, mas já é oriunda dele mesmo, sabe? Ele não perdeu por negligência, porque não cuidou. É porque ele já nasceu assim, é como se fosse um defeito de fábrica. Então, nesses casos, não é considerado ausência. Dando prosseguimento, quando os dentes forem naturais, deverão ser rígidos ou estarem restaurados com material restaurador definitivo. Então, primeiramente, o que é dente rígido? Dente rígido é um dente que não tem nada de cárie, é um dente saudável, tá? E muito do que vocês não sabem é que a cárie não necessariamente é um pontinho preto. Muitas vezes ela aparece como uma mancha branca, tá? Então, lesão de cárie ativa, geralmente ela vem pra gente como uma lesão de mancha branca. O pontinho preto é quando ela já passou desse estágio e já virou um buraquinho mesmo, tá? Então, aqui a gente tem um dente que seria rígido, tá? Normal. Então, aqui dentro a gente vê que ele tá todo saudável, tá? E aí, aqui ele já começa um pontinho de cárie. Vendo esse pretinho? Então, aqui ele já começa a progredir. Essa doença já começa a progredir, tá? Depois, ela vai avançando e ela já começa a tomar conta do interior do dente. Nessa hora, o paciente ele já começa a sentir dores. É onde dá o acesso a contaminação do canal do dente e aí precisa fazer um canal, tá? Então aqui já tem um dente totalmente contaminado, né, pelas bactérias. E aí nesse estágio aqui, uma restauração de sono é válida, tá? Precisa fazer um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, para curar toda essa infecção que tá vindo desde lá de dentro, tá? Então é um processo assim, que basta a gente cuidar para não deixar progredir, tá? É um processo que pode te colocar em risco, haja vista que essa bactéria, ela tá estando interna, ela pode se espalhar, tá? E não pode ser negligenciada. Então, no primeiro sintoma, tem que procurar o dentista. Legal, bacana. E aí, dando prosseguimento, não ter prognatismo, ou seja, maxilar ou mandibular, não ter micrognatismo, lascou aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? Micrognatismo. Não ter mordida aberta, anterior e posterior. Não ter mordida profunda. Não ter cruzamento dos elementos dentais. Não ter disfunção das articulações temporomandibular. ATM. Quanta coisa, hein, doutora? Maria. Tá, mas nem um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma boca saudável e sem nenhum problema. Então como que a gente sabe que essa boca não tem nenhum problema? Então a gente vê que todos os dentes, eles se tocam e ele tem o contato certinho. É como se fosse realmente uma engrenagem, tá? Por isso que tem que funcionar da maneira correta, tá? Porque senão vai começar um processo que a gente não consegue mastigar direito e dali vai surgir vários problemas. Então, prognatismo é quando a gente tem um excesso da base óssea. O que seria a base óssea? A maxila e a mandíbula, tá? Então, quando ela cresceu demais essa parte, então a gente tem um macrognatismo. Quando ela não desenvolve
desenvolveu o suficiente, a gente tem um mico, tá? E existe duas formas. Pode ser a parte de cima evoluiu muito, a parte de baixo ficou normal. Nesse caso, a gente tem essa consideração. Então, ó, a parte de cima pra frente. Posso pegar o que é certinho, doutora? Só pra gente eu olhar aqui, ó. Então, na minha mão aqui tá a mordida certinha, pessoal. E aqui, ó, tá vendo, ó? Esse saltou um pouco pra fora. Então, geralmente é os casos que eu falo pro paciente, eu enfio o dedinho aqui, cabe um dedo, ó. Porque isso aqui não cabe, tá? Isso aqui, na verdade, o nosso dente não tem espacinho, tá bom? Então, isso seria quando a maxila é mais pra frente e a mandíbula pode estar no lugar certo, ou ainda um problema mais grave ainda, que aí seria a maxila pra frente e a mandíbula pra trás. Então, a gente vai ter um espaço maior, tá? Outra seria ao contrário dessa situação, a mandíbula pra frente e a maxila ou na posição correta ou ela pra trás. Então, é quando a boca fica ao contrário. Tá vendo? Então a parte de baixo abraça a parte de cima da maneira, né, diferente. Que seria o normal. Correto, que é esse aqui. Isso. Tá? Então, gente, isso tudo aqui precisa ser avaliado pelo profissional pra gente entender qual seria o melhor tipo de tratamento. Porque sim, tem tratamento, tá? Mas é claro que não da noite pro dia. Então, já faz a sua avaliação, já venha pra gente poder definir com você o melhor tipo de tratamento. Outra coisa que falou foi sobre mordida aberta, né, Tenente? Então, assim, mordida aberta. Então, mais uma vez, os nossos dentes, eles tocam certinho. Na mordida aberta, existe um vão entre eles. E essa mordida aberta, ela pode ser tanto anterior quanto do lado, tá? Geralmente ela vem anterior, principalmente em casos que o paciente ou come muita chupeta ou tem o hábito de sucção de dedo, tá? Então a gente precisa levar isso em consideração para fazer o tratamento ideal, tá? Outro ponto que fala no edital é sobre a mordida cruzada. O que seria cruzado? Como o próprio nome diz, ele tá para dentro. Então, como a gente já falou aqui, a parte de cima, ela engloba a parte de baixo. Eu sempre falo para os pacientes que é como se a gente tivesse uma caixa e uma tampa, que encaixa perfeitamente. Quando a gente tem uma mordida cruzada, você vê que tá ao contrário, tá? É como se fosse aquela condição que eu mostrei anteriormente da classe 3, que é o queixo para frente. Só que geralmente nessa condição a gente tem a parte anterior só cruzada, ao contrário. Mas pode ser assim, ó, lateral, pode ser dos dois lados. Então, tudo que não tá na condição ideal, ela vai estar cruzada. Ah, outra coisa. Pode não ser de todos os dentes, pode ser um único dente também. Olha aí, pessoal. Imagine você acha que tá perfeito, faz uma análise aí no seu espelho, né? E você acha que tá tudo certo. Aí chega lá na hora da prova, na hora da avaliação do profissional, você é reprovado e você fica indignado. Ah, Deus me abençoou. Não, não é isso. Você tem que fazer sua parte. Você tem que procurar um profissional com antecedência para que, como a própria doutora falou, que tenha o tratamento adequado. Não é de forma empírica. Para com isso, esquece isso. Tem que procurar um profissional para verificar o problema que possivelmente você tem. Se você não tiver, bacana, vida que segue. Mas tem que fazer uma análise de tudo isso que a gente está falando, né, doutora? Isso. E o mais importante, gente, não é só dente torto, tá? Tem muita gente com dente retinho que tem esses problemas. E aí, quem vai falar isso pra você? O dentista. Então, assim, vem, a gente faz uma avaliação pra você. Vai ser um prazer te ajudar a solucionar suas dúvidas, caso você tenha, tá? Porque a nossa intenção é estar junto aqui com o tenente para que você conquiste o seu sonho para passar nesse concurso, né? Bom, show de bola, doutora, isso aí. Quando os dentes forem artificiais, se prótese fixa, unitária ou múltipla, deverá ter boa adaptação, não apresentar infiltrações e estar aceitável o funcionamento. Está funcionalmente aceitável. Se total, deverá restabelecer funcionalmente o candidato e apresentar boa retenção e estabilidade. Se parcial removível, deverá restabelecer funcionalmente o candidato, apresentar boa retenção e estabilidade e estar com sua estrutura
metálica e plástica em condições aceitáveis. Ok. Então, como a gente já tinha começado a falar, né, a gente precisa de 20 dentes. Ah, não tenho 20 dentes, então vamos colocar dentes. Então, existem várias formas da gente colocar esses dentes, tá? Então, existe forma removível, aqui a gente até tem um modelo de quando é metálico, tá? Mas pode também não ser metálico, pode ser só de resina normal. A gente tem a opção de fazer fixa, que no caso seria implantes dentários, tá? E a gente tem quando o paciente não tem nenhum dente, ele faz a prótese total, que no caso é dentadura. Então, nesses casos, como diz o edital, a prótese ela precisa estar muito bem adaptada, tá? Por quê? Porque não é interessante a gente ter uma prótese desajustada, mesmo porque uma prótese desajustada vai te trazer mais problemas do que compensá-los, tá? Então, nesse caso, a prótese, uma coisa que a gente precisa falar é que ela tem uma vida útil, 5 anos. Então, a cada 5 anos tem que ser trocado. Ah, mas parece boa. Tá, mas já passou do tempo. E isso o dentista consegue avaliar. Então, assim, na sua concepção pode ser que esteja tudo bem, mas é imprescindível que você faça a sua avaliação no dentista para que ele avalie como está a situação da sua prótese. Porque muitas vezes a gente tem um ponto de inflamação que pode colocar em xeque o seu sonho, né? Então, é muito importante, principalmente em casos de prótese unitária, que às vezes é um dente só, e o paciente fala assim, ah, mas é muito fundo, ah, ninguém tá vendo. Só que é justamente nesse caso, tá? Porque ele pode gerar uma inflamação gengival, e a inflamação gengival também, ela já descaracteriza a saúde bucal. Então, isso também pode ser levado em consideração na hora da avaliação. Legal, bacana. Doutora, em tese nós lemos toda a parte, né, do exame odontológico. E aí nós falamos basicamente aí os problemas, o que de fato pode reprovar o candidato e ele chegar lá na hora ele ser reprovado, né? Agora, todos esses problemas que nós falamos e que fala o edital, é possível resolver com antecedência, né, doutora? Nossa, muito possível. E olha, é fácil, gente. É fácil, só não deixa pra última hora. Então tá, então aí pessoal, ó, tem que procurar um profissional. O profissional ele vai fazer uma análise. Caso tenha necessidade, principalmente no caso de mordida cruzada, etc., precisa colocar um aparelho, né, doutor? Esse aparelho, você colocando ele, você tendo o acompanhamento do profissional e você apresentando um laudo, esse laudo é aceitável lá pela equipe médica, a equipe de dentista lá da Polícia Militar, que você pode utilizar. Então, pessoal, não deixa para a última hora, né, doutor? Venha fazer uma análise, venha no consultório, que é certeza que a doutora vai ajudar e vai resolver todos esses problemas, não é isso, doutora? A gente vai ficar muito feliz de poder ajudar e de depois comemorar, né, essa vitória aí com vocês, porque vocês estão mais do que dedicados para poder passar por esse processo, né? E tomara que vocês busquem para zerar pelo menos essa parte odontológica aí, né? Porque a saúde é tudo, gente, e não adianta, a saúde começa pela boca. Então, assim, vai desde uma restauração simples até alguma reabilitação mais complexa, mas assim, o que eu preciso deixar para vocês é que é possível, é muito possível reabilitar. Então, tem muita gente que eu vejo que fala assim, ah, desiste de algumas coisas porque acha assim, ah, porque agora eu não vou passar, porque eu não tenho tantos dentes, porque não sei o quê. Não, calma. Sabe, procura ajuda, faz a sua parte, resolve o seu problema e corre atrás. Então, assim, a gente tá aqui muito disponível para ajudar vocês, tá? E vai ser um prazer imenso recebê-los. Pessoal, a prevenção, sempre é essa a máxima que nós temos que ter. É prevenção. Se você utilizar prevenção buscando a preparação, você passa em todas as etapas, qualquer concurso que você quiser. Eu ouso dizer, qualquer concurso, se você tiver disciplina, tiver foco e fizer as coisas com antecedência, de forma planejada, organizada, a aprovação vem. Agora, se você deixar para a última hora, de forma empírica, achar que isso vai dar certo ou aquilo vai dar certo, o resultado disso é o quê? Reprovação. O próprio livro do Sun Tzu fala, para eu ir para uma guerra, eu tenho que conhecer o inimigo. O que seria o conhecer o inimigo? A gente saber as regras do edital, é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. E agora o próximo passo que fala o próprio livro do Sun Tzu é o quê? Você tem que se conhecer. E o se conhecer é você ir fazer uma análise,
é você ir fazer a prevenção, é você cuidar da sua higiene bucal, é você cuidar da sua saúde mental, é você cuidar da atividade física, é você se preparar para a prova, ou seja, o ciclo completo da aprovação. E para isso eu estou aqui com o apoio de vários parceiros, como a doutora, né, que veio aqui, né, de livre e espontânea vontade, com boa vontade para ajudar você. Se você quer ser policial, se você quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem que pensar dessa forma, senão a reprovação é certa. E você vai buscar a aprovação com apoio, não é, doutora? Com certeza. Manda um último recado para esse pessoal aí, doutora. Gente, fico muito feliz de estar aqui. Torço muito por vocês, eu acho que vocês já estão bem encaminhados, mas tem coisa que ninguém vai poder fazer por vocês, senão a parte de vocês é de vocês, tá? Então procurem ajuda, busquem antes do processo começar, para vocês terem tempo e para vocês começarem a se cuidar desde agora, tá? Estamos aqui de portas abertas, uma boa prova, um bom processo e cuidem-se. A saúde bucal vem em primeiro lugar. Boa, show de bola, um abraço, vamos que vamos, força e honra!